Boa tarde, bem-vindo ao especial de informação Covid-19. Os Açores continuam com 2 casos positivos ativos, um em Ponta Delgada e outro no Nordeste. Não foram detectados novos casos na região pelo 15º dia consecutivo. Nas últimas 24 horas, os laboratórios de referência realizaram 272 análises. Até agora foram confirmados 146 casos de infecção nos Açores, dos quais 128 estão recuperados. Há 16 óbitos a lamentar, todos em São Miguel, 12 no Nordeste, 3 em Ponta Delgada e 1 na Povoação. Daqui a poucos instantes começa mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde Regional. No Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, está a equipa da RTP Nuno Neves e Paulo Brasil Pereira. Boa tarde, Nuno. Desde 18 de maio que não são detectados novos casos. Ainda assim, Vasco Cordeiro sublinhou ontem, no discurso comemorativo do Dia dos Açores, que este combate ainda não terminou. Olá, boa tarde. Estamos em direto do Solar dos Remédios para mais uma conferência de imprensa da Autoridade Regional de Saúde. Dentro de momentos, Tiago Lopes deverá entrar nesta sala, aqui em direto de Angra do Heroísmo. Já estamos a poucos instantes do início desta conferência de imprensa, fazendo um ligeiro resumo da atividade nas últimas 24 horas. Em 272 resultados conhecidos, não foi detectado nenhum caso positivo de Covid-19 nos Açores. Portanto, se não me falha a memória, vamos já com 15 dias de sem novos casos de Covid-19 nos Açores. Neste momento, eu recordo que há apenas 2 casos ativos, os 2 na ilha de São Miguel. Desde há cerca de 2 meses e meio, data do primeiro caso positivo na região, foram detectados já 146 casos positivos nos Açores, 128 já recuperaram, registaram-se 16 óbitos até o momento e, como disse, 2 casos positivos ativos na ilha de São Miguel. Temos, portanto, uma cadeia de transmissão ativa ainda nos Açores. Eu recordo que chegaram a ser 7, espalhadas por 3 ilhas, 4 em São Miguel, 2 na Ilha Terceira, 1 na Ilha do Pico. Agora restam 2 casos de uma cadeia ainda ativa na Ilha de São Miguel. Neste momento já temos Tiago Lopes na sala. Vamos então atualizar toda a informação sobre a pandemia de Covid-19 nos Açores. Boa tarde a todos. Encontramos novamente para fazer ponto de situação relativamente à evolução do surto provocado pelo novo coronavírus aqui na região autónoma dos Açores. Relativamente ao ponto de situação e comparativamente à última vez que nos encontramos, na última conferência, não temos grandes informações a adicionar relativamente àquilo que é o número de casos positivos registados na região. Até o momento mantemos os 2 casos positivos ativos remanescentes relativamente àqueles que foram os 146 registados até o momento aqui na região, paralelamente aos 128 recuperados e aos 16 óbitos que foram registados. Naquilo que diz respeito às cadeias de transmissão, mantemos o mesmo ponto de situação. Temos apenas e só um caso positivo registado ativo dos 74 da cadeia de transmissão que, se bem se recordam, teve origem na Povoação e se estendeu até ao Concelho de Ponta Delgada e ao Concelho do Nordeste. Esse caso positivo ainda permanece ativo, faz parte dos 2 ativos que temos neste momento na região e que aguardam ainda por realização de colheita da amostra biológica e análise laboratorial para confirmar as suas recuperações. Dizer-vos que, naquilo que diz respeito às últimas 24 horas, foram identificados 3 casos suspeitos na região, em 946 casos, sendo que desses 946 casos, 943 dizem respeito a rastreios. Dos 3 casos suspeitos identificados, um deles teve resultado negativo, da ilha de São Miguel. 2 aguardam ainda por colheita ou análise laboratorial e são também eles da ilha de São Miguel.
Relativamente aos 943 pessoas que foram identificadas para rastreio, 271 já tiveram o seu resultado da análise laboratorial, tiveram um resultado negativo, e 574 aguardam ainda por colheita ou análise. Sendo assim, temos até o momento 2 casos suspeitos na região, em 576, sendo que 574 são referentes a rastreios. Em termos de vigilâncias ativas, mantemos o mesmo número que das últimas 24 horas, 63 pessoas em vigilância ativa, e desde o início do surto temos até o momento 20.026 pessoas testadas para despiste de infecção provocada pelo novo coronavírus, sendo que 19.304 tiveram um resultado negativo e, como acabei de referir, 576 aguardam ainda por colheita ou análise, sendo 2 delas identificadas como casos suspeitos de infecção. Para terminar, antes de deixar espaço para poderem colocar as vossas questões, dar nota das circulares que têm vindo a ser publicadas por parte da Direção Regional da Saúde, nomeadamente 2 delas informativas, no passado dia 31, referentes a atividades e equipamentos de âmbito cultural, bem como também à prática de atividades desportivas, quer em contexto fechado, quer em contexto aberto, e, portanto, convido todos a consultarem e, portanto, faz parte agora do processo de emanação de orientações e recomendações no âmbito das medidas de flexibilização que se encontram em operacionalização. Mas deixarei então agora um espaço para poderem colocar algumas questões. Uma primeira questão sobre os números. Em relação aos casos suspeitos, se são sempre casos suspeitos do exterior ou se ainda há casos suspeitos na região. Outra questão em relação às vigilâncias ativas, que desceram para 63. Coloca a questão e de forma bastante pertinente, porque não referi um aspecto que vai dar resposta à questão que colocou. Nós, neste momento, estamos a discutir internamente a redefinição de casos suspeitos. Vamos emitir também uma nova circular normativa que redefine o caso suspeito de possível infecção pelo novo coronavírus aqui na região. Vamos introduzir novamente o critério epidemiológico, atendendo àquilo que é a situação epidemiológica neste momento na região e aquilo que é fora da região. E, portanto, vamos introduzir novamente esse critério epidemiológico, recuando umas semanas atrás, aquilo que foi, nomeadamente, a primeira quinzena de março, em que, aliás, durante praticamente todo o mês de março, em que tivemos esse critério como integrante daquilo que era a definição de casos suspeitos de infecção provocada pelo novo coronavírus. Estamos a rever essa circular e estes casos suspeitos que surgem não estão relacionados com passageiros provenientes do exterior da região, estão relacionados efetivamente com a definição de casos atual, em que retira o critério epidemiológico, ou seja, a proveniência de alguma área de transmissão local ativa, e considera praticamente quase como único critério a apresentação de sintomatologia do foro respiratório, e, portanto, nesse sentido é que vão surgindo ainda alguns casos suspeitos e nós os identificamos e continuamos a testar para fazer esse despiste. A verdade é que ao longo das últimas semanas não têm surgido casos positivos, portanto, mais uma vez continuamos a ser um pouco mais excessivos naquilo que são as pessoas que identificamos para testar, mas que agora, com a redefinição de casos suspeitos, muito provavelmente irá sofrer aqui algumas alterações. As vigilâncias ativas têm a ver com o facto de também, paralelamente, o número de suspeitos ter vindo a diminuir, os períodos de quarentenas também terem cessado e, portanto, indo ao encontro daquilo que foi emanado nas últimas 2 resoluções por parte do Conselho de Governo, as pessoas fazem o teste, ou já vêm com o teste, previamente à chegada à região, e depois podem seguir, digamos, a sua vida normal, quer na ilha de chegada, quer depois na ilha de destino, sendo que temos para ultrapassar a questão da vigilância ativa que estava a ser feita, a redução de teste ao 5º e ao 13º dia, portanto, por essa via não perdemos essa vigilância, embora não seja ativa, mas acaba por ser combatada com a redução desses testes de despiste para a infecção pelo novo coronavírus, e é por essa razão que têm vindo a diminuir. Uma questão em relação aos casos suspeitos. Porquê é que voltam a introduzir este critério no caso suspeito da ligação epidemiológica, digamos assim?
Atendendo ao contexto epidemiológico neste momento regional, nós quando fizemos a primeira alteração da definição de caso e que, como já tive a oportunidade de referir, em que introduzimos o território continental como uma área de transmissão local e que foi o que nos permitiu, a 15 de março, identificar o primeiro caso positivo aqui na região, precisamente proveniente de uma área de transmissão local, se bem se recordam, na altura do norte do país, aqui na região. Agora, atendendo ao contexto epidemiológico regional, aliás, voltando aqui um bocadinho atrás, nós depois acabámos por retirar esse critério epidemiológico como cumulativo dos critérios clínicos e a centrarmos sobretudo nos critérios clínicos, atendendo à fase de mitigação que existia na altura em território continental e à fase de contenção alargada em que nos encontrávamos. E, portanto, cingindo sobretudo no critério clínico, procurámos identificar pessoas que, com uma sintomatologia de base de infecção respiratória, fosse desde logo testada para despistarmos o mais precocemente possível possíveis casos de infecção pelo novo coronavírus. Atendendo àquilo que é o contexto epidemiológico neste momento na região, em que efetivamente não identificamos casos positivos nas últimas semanas, apesar dos rastreios que nós temos vindo a realizar e que têm sido, como vocês têm reparado, mais de 20 mil pessoas testadas e mais de 24 mil praticamente análises processadas neste momento na região, efetivamente não nos leva a crer que neste momento na região autónoma dos Açores possam existir casos que possam, de certa forma, despontar e provocar algum surto inesperado neste momento na região. Por essa via, conforme eu também já tive a oportunidade de transmitir, é que foi feita essa articulação com o Governo Regional dos Açores e foi decidido a introdução de medidas de flexibilização para fazer face à retoma que todos nós pretendemos a caminho desta nova normalidade, como nós temos referido neste momento na região. Introduzir agora aqui o critério epidemiológico é precisamente para isso, para diferenciar sobretudo aqueles que chegam à região e que provenham de áreas de transmissão local e que nos possam fazer, digamos que, soar os sinais de alarme e testar novamente o mais precocemente possível para despistar essas possíveis infecções provocadas pelo novo coronavírus. Sobre os rastreios, nós temos visto... Uma questão sobre os rastreios. Um exemplo do continente onde têm surgido alguns surtos, ou em empresas ou em outros contextos laborais, se faz sentido também avançar com rastreios em empresas também nos Açores. Não, se faz sentido continuar os rastreios, sim, efetivamente, e iremos continuar de algum modo. E a dizer não faz sentido eventualmente ponderarmos mais contextos, embora não seja de descurar essa possibilidade, atendendo àquilo que possa ser a evolução, como eu digo, da situação epidemiológica neste momento a nível regional. Mas a verdade é que temos testado de tal forma que não temos identificado casos positivos que, como eu disse, possam, de certo modo, suscitar alguma dúvida sobre algum cluster, algum surto que possa estar a desenvolver-se na região e uma nova cadeia de transmissão, uma área de transmissão a nível local, dentro da região. E nada aponta para isso, mas não quer dizer que, derivado, por exemplo, imaginemos assim de situação em que provenham passageiros do exterior, que venham em contexto laboral, que façam o seu teste ou que já venham com o teste prévio à chegada, e que depois vão trabalhar para algum contexto em particular e que depois se identifica algum caso positivo, não quer dizer que depois nesse contexto de elaboração em específico se faça um rastreio mais alargado. Tudo depende da evolução da situação, mas neste momento, dentro dos setores que nós identificamos como prioritários e mais prementes para testar, nada aponta que incluamos outros, mas tudo depende da evolução também do contexto. Uma questão sobre testes serológicos. Se vão avançar ou não em colaboração com o Instituto Ricardo Jorge e se concorda com... Sobre isso já foi alvo de discussão, se vão haver testes serológicos para toda a população dos Açores ou não? Em âmbito de sessão plenária na Assembleia Legislativa Regional. Já foi dado o entendimento de todos, inclusive relativamente a essa matéria. O que é certo é que estamos a participar nesse inquérito serológico de âmbito nacional, com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge,
Para os mais atentos já devem ter percebido que esses exames já se iniciaram em território continental e, portanto, muito em breve também iremos iniciá-los aqui na região, de forma a termos uma melhor percepção, com maior profundidade, sobre a imunidade ou não imunidade da população portuguesa naquilo que diz respeito à infecção provocada pelo novo coronavírus. Eu tinha uma questão mais específica em relação a... Também está relacionado com testes e rastreios que têm a ver com a abertura de creches em São Miguel, em geral, mas pelo menos em 2 concelhos em particular, que foi informado que, por uma questão de ainda não terem todas as condições preenchidas para a abertura das creches, houve alguns estabelecimentos que preferiram adiar. Tenho a impressão temos a informação que tem a ver sobretudo com a espera pelos resultados dos testes. Tem alguma ideia ou alguma perspectiva de quando é que esta situação pode ser normalizada na Ilha de São Miguel e que estas instituições tenham as suas respostas para poderem abrir? Nos próximos dias, nós neste momento, e como devem reparar até pelo número de pessoas a aguardar a colheita ou análise, tem vindo a diminuir bastante significativamente nos últimos dias, devido àquele que foi o maior número de testes realizados, sobretudo ao nível da comunidade escolar. Nós tivemos cerca de 4.700 pessoas identificadas ao nível dos estabelecimentos de ensino que iriam reiniciar as suas atividades letivas. Isso efetivamente provocou aqui um maior número de colheitas e de análises processadas e que levou até àquele dia em que tivemos cerca de 1.000 análises efetuadas no espaço de 24 horas. Essa é uma situação que agora irá, digamos que normalmente, regressar à normalidade e, portanto, essas instituições também dentro de muito pouco tempo irão reabrir também as suas portas e iniciar a sua atividade. Em relação falou no desporto, em relação a esta atividade desportiva, há uma questão específica também. Sei que foi pedido um parecer à Direção Regional de Saúde, não sei se entretanto em tempo útil de já ter conhecimento ou não, mas a Associação de Futebol de Ponta Delgada está à espera de uma resposta acerca da realização de um jogo de futebol que vai definir o campeão da associação. Queria saber se já tem conhecimento disso, se pode dar alguma resposta acerca desta matéria, porque acho que até tinham sido apresentadas 2 datas, uma em relação ao mês de junho, outra em relação ao mês de setembro. Se poderá ou não avançar com a realização de encontros deste género aqui na região nestas próximas semanas, digamos assim. Poderá, ainda ao encontro do que eu referi há pouco, das orientações e recomendações que nós emanámos precisamente no passado dia 31 de maio. E, portanto, desde cumpridas essas orientações e recomendações, a prática desportiva está possibilitada dentro das diferentes áreas ligadas ao desporto. E, portanto, nesse sentido, a Associação poderá, ou junto de nós, esclarecer esse caso em concreto, ou então, propriamente, até ver aquilo que já foi emanado muito recentemente naquilo que diz respeito a essas orientações e recomendações para a prática desportiva, de forma a ver se efetivamente existem essas condições para a realização do encontro que acabou de referir. Estas recomendações vão numa lógica de abertura e de recomeço. É isto Sim, que estamos à espera? Com alguma salvaguarda de algumas precauções básicas que todos nós devemos atender, mas que efetivamente possibilitam essa retoma à normalidade e à realização de alguns eventos e acontecimentos que estavam suspensos até há muito poucos dias. E, portanto, nesse sentido, embora num contexto diferente, como é sabido, nomeadamente até na área que refere do futebol, sem o volume de adeptos que possam estar a assistir aos encontros, mas a verdade é que se possibilita, agora atendendo àquele que é o contexto epidemiológico atual, o reatar desses eventos e dessas atividades, dentro de algumas restrições, mas que de certa forma aliviam aquilo que tenha sido o confinamento até então. Mais uma questão. O Governo Regional, no dia da região, fez uma avaliação positiva do comportamento da população Em relação a declarações do Presidente do Governo Regional, que fez uma avaliação positiva em relação ao comportamento dos açorianos. A avaliação agora dos
se a Autoridade Regional de Saúde também faz este mesmo diagnóstico. Sim, a população também já tinha tido a oportunidade de referir e de dar a minha percepção relativamente ao comportamento. Se é verdade que em determinada altura as atitudes e os comportamentos tiveram que se adaptar, que se ajustar àquilo que era na altura o contexto da infecção provocada pelo novo coronavírus aqui na região, a verdade é que ao longo dos dias e ao longo das semanas as pessoas foram adaptando e aquilo que é a minha percepção neste momento, tal como já transmiti nas últimas conferências, é que efetivamente a população está a aderir àquilo que têm sido as orientações e recomendações, quer através da utilização da máscara do uso social ou comunitário, quer através mesmo até da utilização de alguns dos espaços, da ocupação. É verdade que estamos todos nós a viver essa fase de adaptação e poderá, em alguns contextos, como nos tem chegado, algumas situações que efetivamente não são as mais corretas, mas faz parte de uma aprendizagem que a população, tal como no início do surto, também terá a oportunidade de fazer e que nós também iremos apoiar, mas sem sombra de dúvida que a mais-valia que nós podemos retirar do combate que nós tivemos aqui na região ao surto provocado pelo novo coronavírus foi efetivamente o efeito coletivo que todos nós acabámos por ter individualmente, cada um de nós, que nos fez ultrapassar de forma bastante satisfatória toda esta situação que nós vivenciamos e, portanto, acredito que ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, iremos continuar esse trajeto. Neste momento, podemos dizer que Uma a pior batalha questão sobre se o pior já passou ou se O esta pior batalha efetivamente já continua? passou, porque digamos que foi uma fase de aprendizagem que todos nós tivemos que passar. A população, para ir ao encontro das orientações e recomendações que nós fornecemos, dentro daquilo que era o nosso conhecimento do novo coronavírus, que, como eu disse, é muito recente, que teve a sua explosão, o seu surgimento na China no final de dezembro e oficialmente comunicado no início de janeiro deste ano, e ainda par com o conhecimento que nós temos relativamente ao comportamento do novo coronavírus, e efetivamente prepararmos num curto espaço de tempo, como nós fizemos em pouco mais de um mês, unidades de saúde, estabelecimentos comerciais, empresas, a própria população para lidar com uma pandemia que, ao contrário daquilo que muitos dizem, que quando se faz a comparação com a gripe normal, com o H1N1, com o vírus influenza, que não passaria disso mesmo, a verdade é que contextos em países estrangeiros assim o demonstraram, que é efetivamente um perigo a atender e que nós, como eu estava a dizer, dentro do pouco espaço de tempo que tivemos para fazer esse planeamento e essa preparação, penso que foi muito bem conseguido, mas volto a dizer, muito bem conseguido à custa daquilo que foi também essa capacidade de adaptação da população. O futuro, que lá está, que não podemos prevê-lo de forma exata, de forma matemática. Estamos a preparar-nos também para uma eventual segunda vaga que possa surgir, como tem vindo a ser dado nota, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e não podemos afirmar com toda a certeza que não virá, digamos, com uma segunda vaga pior do que aquilo que nós já passamos, mas penso que a acontecer um novo pico do surto, estaremos mais bem preparados para dar uma melhor resposta do que aquilo que foi esta primeira fase. Da Rádio Horizonte, no continente português, o máximo permitido em ajuntamentos é de 20 pessoas, com exceção de Lisboa, onde é de 10 pessoas. Nos Açores, qual é o número máximo possível para ajuntamentos em locais públicos e qual o número máximo em espaços privados, como uma habitação? Relativamente a isso, estamos a trabalhar nessa matéria e fazer essa análise daquilo que é o contexto epidemiológico também na região. O grupo técnico está a avaliar também essa situação e muito provavelmente até hoje iremos emitir orientações nesse sentido, mas que irão muito ao encontro daquilo que é o entendimento da própria Direção-Geral da Saúde em território continental, salvo a exceção que é feita à região de Lisboa, pelos surtos que têm apresentado e os clusters que têm surgido, em que efetivamente o número de pessoas é mais reduzido e se circunscreve a 10 pessoas. Mas relativamente a isso iremos muito provavelmente manter o mesmo entendimento e ainda hoje iremos emitir orientações nesse sentido. Do Açoriano Oriental,
Há novidades sobre a abertura da época balnear na região? Quais serão as principais recomendações da Autoridade de Saúde nessa matéria? Relativamente a isso, foi um trabalho que nós iniciámos logo a partir do momento em que foram comunicadas as medidas de flexibilização nas diferentes ilhas da região, nomeadamente em Santa Maria, Flores e Corvo, em que foram abertas as zonas balneares, e foi um trabalho que nós iniciámos logo na altura, quer através de mim, a Direção Regional da Saúde, com a Direção Regional dos Assuntos do Mar, com a Autoridade Marítima Nacional, e que até foi vertido em circular informativa da Direção Regional da Saúde, relativamente aos acessos à orla costeira e os acessos ao mar, e a prática também da pesca lúdica, da náutica de recreio, do transporte marítimo ou turístico, e que agora está a ser novamente reapreciada, e que foram também recentemente, no final da semana passada, recebidos contributos por parte dos municípios, e que estamos a coligir toda essa informação no sentido de emanarmos as orientações a nível regional. E, portanto, é um trabalho concertado que está a ser feito e que muito brevemente também irá ter o seu fim. Também do Oceano Oriental, a Autoridade de Saúde admite a possibilidade de uma convenção para os residentes fazerem os testes à Covid lá fora, e se isso não ficaria mais em conta financeiramente do que fazer os testes na região e pagar a estadia até sair o resultado? Bom, relativamente a isso, a minha principal preocupação, efetivamente, enquanto Autoridade de Saúde Regional, é relativamente à saúde pública. Tudo o que são custos financeiros e económicos competirá a outros responsáveis. O que é certo é que nenhum cidadão residente na região fica privado de fazer o seu teste de forma gratuita, bem como o próprio alojamento também é feito de forma gratuita, e, portanto, relativamente a isso, penso que nenhum cidadão ficará prejudicado relativamente a essa matéria. Da Antena 9, o FAIAL sempre vai ter um laboratório certificado para testes Covid-19? Estamos a trabalhar nesse sentido, isso já foi devidamente comunicado por parte da Sua Excelência Presidente do Governo Regional, portanto é um trabalho que está a realizar. Está então terminada mais uma atualização sobre a pandemia de Covid-19 nos Açores. Tiago Lopes acaba por abandonar esta sala do Solar dos Remédios em Angra do Heroísmo. Rapidamente, só para fazermos um resumo do dia em relação a números, nas últimas 24 horas foram conhecidos 272 resultados de análises, 0 casos positivos, portanto continuamos então com 146 casos no total da região, casos positivos, até agora apenas 2 casos positivos ativos, uma cadeia de transmissão também ativa na ilha de São Miguel. Neste momento são apenas 2 casos positivos ativos em toda a região. Em relação ao que foi dito aqui, ficamos com algumas ideias base. Primeira, que o pior já passou, disse a Autoridade Regional de Saúde, pelo menos esta é a perspectiva em termos de evolução da pandemia. De qualquer forma, continuam alerta, a Autoridade Regional de Saúde continua alerta sobre o estado da pandemia, sobretudo também devido ao aumento de circulação, quer interilhas, quer também com o espaço continental. No mês de junho vai ser de reabertura, portanto continuam as cautelas nos Açores. Outra nota digna de registro foi a nota sobre uma circular que já foi publicada pelo Governo Regional, pela Autoridade Regional de Saúde, em relação ao desporto. Para este mês de junho também se espera uma reabertura desta atividade desportiva em várias modalidades em toda a região. Há também, em relação à pandemia, uma redefinição de critérios em relação aos casos suspeitos. Volta a ser pesado, ou volta a ter peso a ligação epidemiológica, portanto, para além dos sintomas que normalmente serviam para a realização do teste, a verificação de sintomas para a realização do teste, volta então a haver este critério epidemiológico, ou seja, a proveniência de cada um para que se pese na hora de fazer ou não o teste. Daqui é tudo, voltamos em direto ao Solar dos Remédios, em princípio, na próxima sexta-feira. Está feito o ponto de situação da Covid-19 nos Açores, no dia em que se completa um mês desde o levantamento do estado de emergência em Portugal. Tiago Lopes a revelar que há apenas 2 casos suspeitos nos Açores, ambos em São Miguel, e a anunciar, como já disse o Nuno Neves, a reintrodução do critério epidemiológico para a definição de caso suspeito. Nas últimas 4 semanas foram detectados apenas 3 casos de infecção na região. A nível nacional, registraram
registaram-se nas últimas 24 horas 195 novos casos, 317 recuperações e 12 mortes. Há agora 11.590 casos ativos em Portugal. Em todo o mundo, o total de infectados está nos 6.400.000. Estão contabilizados quase 380.000 óbitos em mais de 200 países e territórios. Assim termina mais um especial Informação Covid-19 na RTP Açores. Foi um prazer voltar a contar consigo desse lado. Eu regresso já a seguir com as notícias do Atlântico. Fique bem.